Então, à medida que a gente vai crescendo e que a gente vai começando a lidar com outros aspectos da vida, a gente vai também começando a lidar com tudo que é luz e tudo que é sombra na nossa vida. Nós mulheres somos assim um pacote de muitas coisas e a gente vai começando a se empoderar, com propriedade, conhecer as nossas possibilidades enquanto luz e aprendemos também a superar e a sustentar os nossos aspectos que são sombra. Então a gente começa a ter uma aproximação grande com isso que é nosso, que é lidar com aquilo tudo que a gente vai aprendendo e sobre nós mesmas, de como agir em conexão com o nosso ser, de como não faltar com a gente mesma, de quando começamos a não nos anular mais, de quando começamos a viver a nossa integridade, uma conexão profunda com a nossa essência. Ao mesmo tempo a gente vai lidando com as dificuldades que a gente começa a ter quando a gente quer começar também a habitar com mais frequência esse lugar de luz. Eu percebo que eu não sou tão boazinha assim, que eu não sou tão perfeitinha assim, que eu tenho impulsos que são bem negativos e que me trazem um ônus grande, por exemplo, no meu dia a dia. Eu começo a lidar com algumas dificuldades que são colocadas por mim mesma, então eu começo a lidar com a minha sombra. Só que dependendo da abertura que eu tenho para olhar para isso tudo, dependendo da abertura que eu tenho para reconhecer esses aspectos que são difíceis em mim, dependendo da chance e da abertura que eu tenho de sustentar tudo isso que é difícil em mim, mais eu vou estar na possibilidade de viver a minha luz, porque essa é uma proporção direta. Então, quanto mais eu consigo sustentar o que é difícil em mim, trazer para o mundo o que é difícil em mim, para que isso possa ser modificado, mais eu consigo manifestar a minha luz. E aí vem a beleza disso tudo, porque eu começo a me alinhar com o fluxo da vida. Porque nós mulheres, nós somos essa vida, a vida ela passa por nós, independente se escolhemos ou não ter filhos na vida, se escolhemos ou não procriar, por exemplo, não importa, nós somos esse lugar por onde a vida passa, por onde a vida é concebida. Então, nós realmente fomos presenteadas com muitas possibilidades e em conexão com isso tudo a gente começa a se alinhar com essa beleza, com esse brilho, a gente começa a se alinhar com esse fluxo que é tão incrível. E eu começo a reconhecer, por exemplo, que existe minha guerreira, a pessoa que está buscando vencer algumas coisas, que quer atravessar suas dificuldades, mas eu também começo a entrar em contato com aquela exaustão que há em mim, aquela falta de possibilidade, aquele lugar onde eu só quero me recolher, onde eu reconheço que para mim não é possível estar o tempo todo de pé. Esses dias eu fiz uma publicação sobre a gente nos dar a possibilidade de colocar nossas espadas na bainha, porque só é possível comemorar as nossas vitórias e as nossas... E cada conquista, cada coisinha, e eu não estou falando de conquistas só externas, de conquistas que são de coisas materiais ou em relação a relacionamentos, por exemplo, conjugais. Eu estou falando de conquistas internas mesmo. Conquistas que são pequenas conquistas, quando a gente vai lidar com uma coisa, por exemplo, cotidiana dentro de casa, e hoje eu tenho uma reação e amanhã eu vivo a mesma coisa, às vezes com a mesma pessoa, com alguém diferente, e eu consegui que a campainha tocasse antes e eu mudei a minha atitude. Então essa é uma pequena conquista. E eu só vou conseguir lidar com essas pequenas conquistas de uma maneira positiva e bonita se eu conseguir guardar a minha espada na bainha para, seja com a cabeça no travesseiro, seja num momento de mais lucidez, de mais quietude, eu saber que eu estou conseguindo mudar, que eu estou conseguindo carregar o desafio
dessa dualidade, desse aspecto que é muito nosso, assim, né, da mulher. Assim. Então, quando eu pensei em falar, e aí foi uma coisa bem curiosa, porque calhou com o Dia da Mulher, que foi ontem, mas esse era um assunto que, inclusive, uma pessoa que trabalha comigo no hospital tinha falado, Lari, você tem que falar sobre como a gente se cuida, como a gente está cuidando da filha da nossa mãe. E veio e acabou que caiu a live agora e não existe coincidências mesmo, então eu tô falando nesse assunto. Mas quando eu resolvi falar nesse assunto, isso me traz uma grande inspiração, porque eu, como mulher, também vivo muitos desafios todos os dias. Eu me propus também trazer todos os aspectos para a gente poder entender como que a gente transita naquilo que a gente acha que as pessoas esperam que se veja de nós e naquilo que a gente realmente é. A Ruth colocou, estamos em constante evolução, a mudança se faz necessária todos os dias. Sim, e reconhecer isso é o primeiro passo, né? É o primeiro lampejo, é a primeira fonte de... Hoje pode ser que eu não consiga dar esse passinho, mas amanhã é uma nova chance, daqui meia hora é uma nova chance, a gente está em constante, estamos nos curando o tempo todo. E quando a gente se cura, todo mundo se cura, numa medida maior, numa medida menor. Então, quando eu resolvi falar disso, eu estava falando que eu gostaria de falar em relação à nossa autoimagem idealizada. Um personagem que a gente vem construindo e fazendo como se fosse uma armadura, uma forma, uma película, né? Que dá a ideia, a sensação, a impressão de que somos aquilo o tempo todo. Então, em um determinado momento da vida, a gente pode perceber que a gente está muito atrelado a essa autoimagem idealizada. Porque na nossa percepção desde a infância, a gente acreditou, e porque as situações fizeram com que a gente acreditasse, porque a gente começa realmente a viver situações em que a gente acha que vai ser banida dos bandos por onde a gente passa, dos grupos por onde passamos na vida. Então a gente vai se moldando à medida que é possível para nós e vai criando essa autoimagem. Só que a autoimagem idealizada, ela é muito útil para a gente em muitos momentos. A autoimagem idealizada é uma construção que pode ser muito útil. Por exemplo, quando eu venho aqui fazer uma live, eu me conecto com a autoimagem idealizada, porque ela é obstinada, ela é, sabe, ela é corajosa, ela me impulsiona, ela me carrega, às vezes ela me conduz. Mas em outros momentos da minha vida eu não posso ficar vinculada, porque aí eu deixo de viver a minha verdade. A minha verdade que não é a autoimagem idealizada. Então, quando eu começo a perceber que eu usufruo, que eu faço com que a autoimagem idealizada esteja a meu serviço e não eu estou a serviço dela, então eu não estou todo o tempo conectada com o fato de que eu tenho que ser uma determinada pessoa, de que as pessoas esperam isso de mim, que eu estou sempre me modulando, que eu estou sempre... que eu tenho uma pranchetinha, um scorezinho que todos os dias é aquilo. Eu tenho que estar de uma determinada forma, eu tenho que falar uma determinada coisa, sempre balizada naquilo que as pessoas esperam de mim. Sim, quer dizer se projetar como tal coisa ou situação. Quer dizer que quando a gente se desconecta um pouco da nossa essência, daquilo que é importante para nós e com os momentos que estamos vivendo, para poder demonstrar algo que já é uma construção meio fechadinha. Então a nossa autoimagem idealizada, ela é como se fosse uma roupa que a gente veste e ela tem um formato. A autoimagem idealizada, ela não evolui, ela não é uma coisa no momento da vida e vai se tornando outra, assim, porque ela não está em evolução. Nós estamos em evolução. Então, quando eu estou muito conectada com a imagem idealizada, estou acoplada na minha autoimagem idealizada, normalmente eu me deixo para trás. Eu me abandono, porque eu tenho sempre que estar cumprindo esses papéis em determinadas situações. Esse papel, eu tenho que ter essa performance, essa desenvoltura. E, na verdade, não são as pessoas que impõem isso para mim. Eu vou me conectando com percepções que
no decorrer da vida eu vou me confirmando a necessidade de que eu preciso ficar nesse papel. Só que o que acontece? Eu faço o que eu acho que preciso mostrar e eu deixo de manifestar a minha essência e isso me afasta das pessoas. Então é muito, muito engraçado porque a gente acha que isso nos aproxima. A gente se modula porque nós achamos que a gente se aproxima das pessoas porque a gente está meio que fazendo o que elas querem. Isso tudo tem uma comunicação muito inconsciente. Mas na verdade eu me afasto porque quanto mais conectada com uma carapaça, digamos assim, menos as pessoas me veem. Então menos existe uma conexão entre nós. E o tiro sai para a culatra porque é exatamente o contrário. Então quando existe a verdade, exatamente, a gente vai se adaptando. E é uma cola. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se dando conta de que isso acontece e com muita consciência a gente vai trazendo, tá, mas o que mesmo que eu gostaria de viver nessa situação? Qual é a direção que eu devo tomar, que eu não vou me deixar para trás? E aí eu começo a me desvincular dessa autoimagem idealizada que eu fui construindo no decorrer da minha vida. Mas não é abandonar ela, não é negar. Aqui a gente já precisa entender que nenhuma característica que a gente revelou até hoje na vida, nenhum aspecto nosso pode ser excluído. A gente vai acolhendo as nossas peças, os nossos pedaços, as técnicas que a gente foi desenvolvendo durante a vida para ser uma determinada pessoa, para vencer alguns desafios, para conquistar aquilo que a gente queria, aquela pessoa também que a gente queria, os filhos que a gente queria, todos os objetivos a gente desenvolveu. Mas chega um momento que a gente começa a se despir disso e deixar guardadinho. Daí na hora que a gente precisa, a gente vai e guarda. A gente vai e usa, aliás. Então eu posso usar as minhas ferramentas todo o tempo. É como ter uma caixa de ferramentas mesmo. Eu vou lá e pego. Eu falo, não, agora eu vou fazer esqueci o nome daquelas palestras que as pessoas fazem, que são bem famosas, assim, agora eu vou lá, vou enfrentar 1 milhão de pessoas me assistindo, aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquela mulher que é minha autoimagem idealizada, que é forte, que é segura, que é isso, vou lá, uso, entendeu? Mas quando eu volto para minha casa, eu volto dentro do meu ser, das minhas necessidades, conectado com aquilo tudo que é muito importante para mim. E aí eu me conecto com a minha verdade, e aí eu não vou para extremismos. Porque ser mulher é transitar nesses lugares onde a gente pode ir para cada lugar, a gente pode viver aquilo que a gente gostaria com fluidez. Mas onde existe a rigidez de ter que ser de uma determinada maneira, não há fluidez. E aí, sem fluidez, eu não consigo dançar a dança da vida. Então hoje, quando a gente ouve falar, né, que nós precisamos lutar, e claro que tem coisas que são decisivas e que nós precisamos nos movimentar em relação a essas coisas, e eu não quero entrar em nada de idealismo disso, porque aqui a nossa conversa eu quero que ela seja muito mais leve, mas onde a gente se conecta com rigidez, com algo que tem que ser, que tem que acontecer, não há fluidez. E a vida é fluida, porque as coisas acontecem. E elas acontecem se eu pisar no chão assim e ficar segurando, sendo puxada, ou se eu for com ela, porque ela vai acontecer. Então, habitar esse lugar do feminino, dessa beleza da mulher, é habitar nesse lugar onde as coisas fluem. E essa fluidez não está só na mulher, essa fluidez está na existência, essa fluidez pode estar nos homens, porque no homem também há o sagrado feminino. E aí eles também, conectados com essa parte deles, que é a parte do sagrado feminino, também vão permitir que as coisas fluam. Mas essa semana eu estava atendendo uma pessoa, semana passada, e aí nós estávamos até falando disso, assim, da dificuldade que existe em relação à comunicação, por exemplo, com um parceiro que não consegue falar as coisas porque estão fixados na maneira como as coisas têm que acontecer. Então, a comunicação é uma coisa muito importante também que
ela vem do feminino, ela vem... nós somos... Mulheres falam, articulam, estão sempre conectadas com uma maneira muito mais incrível de expressar as coisas. Nós precisamos disso. A nossa existência está pautada nisso. Mas quando eu tenho essa parte minha, que é o feminino, e o masculino, quando eles não estão equilibrados, quando eu... E aí aqui eu tô falando do feminino e do masculino sagrado. Quando eles não estão equilibrados em mim, ou eu falo demais, imponho demais, sou autoritária demais, ou quando eu tô com o meu feminino distorcido, eu falo de menos, não consigo estabelecer o que é importante para mim, me submeto fortemente às pessoas, porque eu não consigo integrar essa parte de posicionamento entre o que é importante para mim, o que está conectado com o que eu preciso e aquilo que o outro quer me impor. Então a gente fica muito nesse jogo do yin yang, assim, interno nosso. E dependendo da situação, realmente eu vou ter que revelar algo que é do yang, que eu vou ter que bater o pé e dizer, não, isso para mim é um limite rígido. Mas na maioria das vezes eu consigo fazer isso com um pouco mais de calma, um pouco mais conectada com aquilo que é a minha natureza. Porque a natureza da mulher é uma natureza mais de receptividade, de amorosidade. Por isso que nós temos a possibilidade de sermos mães, por exemplo. Por isso que muitas vezes nós somos confundidas na vida, na vida social, na vida profissional, achando que nós temos que ser doadoras infindáveis, de uma coisa incondicional, porque nós temos essa natureza, nós temos sido confundidas muito nisso. E nos submetidas às vezes a desempenhar essa possibilidade de ter um amor incondicional em todos os nichos das nossas vidas. E isso vem de muito antigamente e causa uma confusão na nossa vida, né? A Mari está dizendo que às vezes nós forçamos um convívio para fazer outras pessoas bem e acabamos nos aprisionando, pois guardamos muitas coisas. Dependendo da personalidade que temos, nós acabamos, às vezes, acumulando esses sentimentos e essas sensações por alguma razão, e muitas vezes também acontece porque nós temos dores da infância que fazem com que a gente aceite determinadas coisas, porque lá naquela ocasião perdemos alguma coisa, e aí hoje eu, conectada com aquela parte, com a minha parte da infância, acabo aceitando coisas que não fazem mais bem para mim. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então, a mulher, ela vê tudo. A mulher, ela tem a possibilidade de enxergar, inclusive nas pessoas, aquilo que as pessoas mesmas não veem. As pessoas mesmas, às vezes, não conhecem características, homens, por exemplo, ou pessoas que são um pouco mais desligadas, mas a mulher, ela tem um olhar assim muito amplo, ela tem um olhar que é como se fosse com muito mais cores, como se a gente tivesse uma pupila mais aberta, uma possibilidade maior. E a gente pode usar isso para cuidar de si. Tem uma coisa que eu falava para minha filha quando ela era menorzinha, mais para minha mais nova, que sempre me pareceu uma pessoa um pouco mais fragilizada, um pouco mais suscetível a coisas que fossem mais difíceis. Eu sempre carreguei e ainda carrego mais insegurança em relação a ela. A mais velha sempre foi mais firme, mais decidida. É claro que ela foi a mais velha, né? Sofreu com coisas que a irmã dela não passou, mas eu dizia para a irmã dela assim: ao menor sinal de alguma coisa em algum ambiente que você detectar algo que possa te fazer mal, confia no que você está pensando, confia no que você está percebendo. Porque a gente, muitas vezes, quando somos novas, a gente desconfia daquilo que a gente está percebendo e a gente começa como um hábito, não dar ouvidos mais para aquilo que a gente escuta de nós mesmas. Então, outro dia eu estava fazendo uma live e eu falei a respeito de um observador que a gente tem aqui em cima, que é como se fosse um olho mesmo, assim, que pode ver a gente e dar notícias para a gente do que está acontecendo. Então, esse observador, ele é neutro. Então, como se fosse uma parte minha que me observa dentro dos lugares que eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, e me fala de forma neutra o que está acontecendo, como um relato. Nesse momento está acontecendo isso e isso. Os julgamentos vêm a partir da minha percepção.
Então, conectada com isso, a gente consegue perceber, porque dá um apertinho, sabe? Lá no coração, assim, no peito, dá uma sensação, tem alguma coisa aqui que não tá legal. E aí, à medida que eu começo a dar ouvidos a isso de novo, porque a gente na infância dá muito ouvidos a isso, aí a gente é altamente reprimido. Para de chorar, para disso, você é muito fresco, você não sabe brincar, você não socializa, você não sabe ficar com outras crianças, você só quer ficar sozinho, enfim, são inputs que a gente vai recebendo e aí a gente começa a não dar ouvidos mais para isso quando a gente cresce. E aí depois de um tempo a gente vai reconhecendo que isso acontece, a gente vai reconhecendo que a gente vai se deixando de lado, que a gente deixa de ouvir o nosso coração e a gente começa a perceber que a gente tem que dar ouvidos de novo para essa nossa parte. E aí a gente começa a se cuidar, mas não é se proteger se tirando da vida. Não é ao contrário do que as pessoas pensam muitas vezes, que se cuidar é a gente se proteger das experiências, não é isso. Mas é a gente passar pelas experiências cuidando de nós. Então, dentro de cada situação que surge na nossa vida, a gente tem oportunidade e brilhantismo e ferramentas para experimentar o que está acontecendo e nos cuidarmos. Quando a gente se centra, quando a gente está na nossa parte mais crescida, a gente recebe como se fossem percepções mesmo, assim, sabe? Que parecem que vêm de algum lugar, mas que na verdade vem dentro de nós, porque existe um lugar nosso interno que é de muita confiança. E a gente pode se conectar com isso. Eu, por exemplo, que atendo pessoas, quando eu comecei a atender as pessoas, eu tinha percepções em relação à pessoa, em relação às coisas que ela precisava. Mas eu pensava, a minha cabeça, né? Ficava, acho que eu tô inventando isso. Eu acho que... Da onde que eu tirei isso, gente? Ai, não vou falar isso não. O que a pessoa vai pensar? E com o tempo as coisas foram passando e aí depois que eu fiz o treinamento de constelação familiar, hoje fazendo todo o treinamento, a formação em movimentos essenciais, eu percebo que a gente realmente capta as coisas e a gente consegue... Imagina se eu consigo estar conectada com aquilo que o outro precisa num atendimento, por exemplo, onde eu ocupo o lugar de terapeuta, imagina se eu não consigo saber o que é bom para mim. Com certeza a gente consegue dar esse lugar e mudar, às vezes, se a gente não está conectado com isso ainda. E à medida que o tempo vai passando, isso vai melhorando, a gente vai ficando expert, na verdade. E isso é muito bom, porque a gente vai entrando em contato com nós mesmos e vai vendo uma apreciação, sabe? Chega num ponto que eu aprecio estar aqui dentro. Eu começo a apreciar a minha própria presença dentro de mim. E eu não preciso meditar para poder entrar em contato com isso, porque algo em mim se alegra quando eu acesso esse lugar de conexão profunda comigo mesmo. E eu sei que o mundo é um lugar seguro e eu sei que eu vou saber me conduzir, porque eu já saí desse lugar de perigo, desse lugar que fazem parte daquelas memórias bem antigas e iniciais assim da nossa vida, né? Então, a gente pode, né? Porque aqui a gente não tem que nada, mas a gente pode fugir um pouco dessa ideia de que precisamos ser iguais a todos os outros ou a todas as outras, porque na igualdade eu não entro em contato com coisas que são só minhas. Na igualdade eu não consigo entrar em contato com coisas que são profundas minhas, porque eu acho que numa determinada situação, com um determinado grupo de pessoas, eu tenho que agir de uma determinada maneira. Então eu vejo muito essa coisa de que nós precisamos, que nós temos que conquistar um lugar de igualdade, que a gente tem que conquistar um lugar, mas nós não somos isso. E aí eu posso trazer também que a gente também às vezes assume um lugar de igualdade dentro do nosso próprio sistema. Nós às vezes entramos em lealdade com o nosso sistema. A gente entra em lealdade com mulheres do nosso sistema. E aí isso também me tira a possibilidade de seguir o meu destino. Então a gente não se alinha só com o que é de fora, a gente também se alinha com coisas que são de dentro, porque eu sou todas as mulheres que se passaram antes de mim, todas elas, todas. Então
Só que elas passaram por coisas que eu já não preciso mais passar. Mas às vezes eu entro em lealdade com situações que foram vividas por essas mulheres e cegamente eu também ignoro tudo aquilo que eu preciso e que eu posso fazer de diferente. Então, quando eu consigo trazer para a consciência esse movimento de me desconectar da necessidade de viver as dores da minha ancestralidade, eu também consigo me posicionar diante da vida, dos acontecimentos com aquilo que eu vinha viver, com aquilo que a vida se apresenta agora. A Mari perguntou, e ainda somos um pouco nossas mães? Sim, nós somos as nossas mães. Nós somos a nossa mãe. 50% de mim é 100% a minha mãe. 50% de mim é 100% o meu pai. Então, segunda-feira de manhã eu coloquei que eu tenho uma dificuldade com domingo, e eu sei que isso vem da minha mãe. E eu não sei se ela sabe de onde vem isso no sistema dela. Mas isso passou para mim. Ela nunca me ensinou que domingo era um dia ruim. Ela nunca me fez viver um dia ruim num domingo. Mas eu sei isso porque eu tô trazendo consciência para toda a minha vida, todos os momentos. Isso é uma situação boba, um evento simples que eu tô trazendo aqui. Mas imagina as dores que são as mais profundas. Já tive contato com pessoas, por exemplo, que tinham uma tristeza profunda, que não conseguia viver a própria vida, que não conseguia conduzir a vida para algo maior, porque tinha uma tristeza que ela não sabia de onde vinha. E aí, numa constelação familiar, com mulheres da própria família enfileiradas, assim, uma atrás da outra, de repente, entrando em contato com cada mulher dessa, uma delas estava com a cabeça baixada e aos poucos ela foi descendo, se ajoelhou. Havia uma tristeza profunda e havia uma conexão profunda dessa mulher com essa ancestral, que era acho que de 4 ou 5 gerações para trás. Então imagina com a nossa mãe. Eu me identifico muito com a minha mãe. Umas coisas eu gosto e outras eu não gosto, sim. Algo bem importante a respeito disso, por exemplo, de coisas que nós gostamos, de coisas que nós não gostamos, nós trouxemos dentro de nós a possibilidade de viver aquilo que, por exemplo, a nossa mãe não conseguiu, né? A nossa avó, a nossa mãe, enfim. Então eu trago em mim tudo que é da minha mãe, mas há coisas que ela não conseguiu viver, que ela não conseguiu superar, que ela não conseguiu manifestar. Então, às vezes, por exemplo, tem uma característica minha que pode ser que eu sou muito fechada, né? E a minha mãe também era fechada. Mas aquela parte que tem uma abertura, como se fosse uma cápsulazinha em mim, que também tinha na minha mãe, que também tinha na minha avó, que é uma cápsula que é a cápsula da abertura, onde eu posso manifestar um comportamento mais aberto com as pessoas, de manifestar mais a fala, a voz, ela está em mim. Eu posso romper ela e começar voluntariamente a manifestar esse comportamento até que eu mude essa realidade para que essa cápsulazinha não continue fechadinha lá na minha filha. Então, muitas vezes a gente não gosta de coisas, de aspectos dos nossos pais e da nossa mãe, porque ela fere as nossas percepções em algumas coisas, mas a maneira mais certeira e pontual da gente aprender a lidar com o que é dos nossos pais, principalmente as características que são difíceis para nós, sempre vai ser manifestando a mesma coisa. Então eu começo a fazer exatamente igual. E aí eu olho assim, meu Deus, eu estou igual a minha mãe. E é muito, muito engraçado. Às vezes, eu estou na frente do espelho e eu penso, que do outro lado, no reflexo, está a minha mãe. Nem está eu mais. E a gente pode olhar para isso com mais leveza, sabe? Porque é tudo muito bonito também. Porque eles abriram caminhos muito, muito grandes e consistentes para poder eu ser a criança que eu fui, a jovem que eu fui. E essa criança, né? Essa criança que eu fui, essa mulher essa jovem que eu fui, que foi fazendo escolhas com quem que ia brincar, com quem que não ia brincar, com quem que ia namorar,
sabe? Cada escolha, se estudar para uma determinada prova, se ia passar de ano, se não, se ia se esforçar, se não ia se esforçar. Então, desse lugar, desse útero, dessa mulher, dessa grande mulher que veio de grandes mulheres, não importa o sistema, não importa se é conhecido, se é desconhecido, eu vim desse lugar. E aí eu saí desse lugar e comecei a fazer as minhas escolhas. E aí eu fui fazendo as minhas escolhas e aí hoje eu tô aqui. E eu, quando eu tô fazendo constelação, por exemplo, com um grupo, né? Eu sempre coloco as pessoas diante dela anterior e dou oportunidade para a mulher agradecer ela antes da atual. Então é como eu ficar de frente para todas as Larissas antes de mim e dizer muito obrigada. As suas escolhas me trouxeram até aqui. Então eu me reconheço, me parabenizo, mas também olho para todas as sombras que ainda estão em mim e que às vezes eu tenho que lidar o dia inteiro e que às vezes eu tenho que ir lá lidar eventualmente. Minha mãe negava minha avó e eu sentia raiva da mãe dela. E só de ver minha mãe já sinto dor. Cada situação na nossa vida, ela pode ser olhada de mais perto. Mas uma coisa que eu posso te dizer agora, com profundo respeito e amor, é que deixe com elas o que é delas. Você jamais vai saber o que é ser filha da tua avó. Assim como você jamais vai saber o que é ser vó da sua mãe. Então aproveita a parte que te cabe, pequenininha, filha e neta, só. Essa é só a sua parte. Deixe as dores delas para elas. Quando a gente começa a formar opiniões por coisas que aconteceram, a gente deixa um pedaço de nós lá e deixa de viver a nossa própria vida. A vida está na tua frente esperando para você ir em direção a ela. Quando às vezes nós nos metemos em encrencas, né, já pegando o gancho disso, de quando às vezes agimos com uma petulância, uma arrogância ou com uma pirraça em relação a alguma coisa que aconteceu no nosso sistema ou em relação a alguma pessoa do nosso sistema, nós estamos diretamente indo para a nossa criança. Então as nossas percepções estão pautadas nas dores da nossa criança. E aí eu deixo de ser essa adulta, e aí eu tô falando de mim, porque eu vivo isso também na minha vida. Eu também revelo esse comportamento muitas vezes. Hoje, graças a Deus, um pouco menos, porque eu estou conseguindo trazer luz para esse meu aspecto, mas eu não nego isso, porque essa também sou eu. Então, quando eu revelo um comportamento infantil, intransigente, petulante, eu vejo que isso aconteceu, tento perceber de que forma eu poderia ter feito diferente, mas isso não acontece num momento só. Eu sentei aqui, lá aquele dia eu fiz isso e agora que eu... Não, as nuances elas vão vindo, a vida vai acontecendo, a gente pensa, nossa, o que foi aquilo? Gente, como é que eu pude fazer um negócio desse, falar um negócio desse? Mas eu falo de novo, eu fico transitando naquele lugar de que não deveria ser assim, mas eu também sou assim. Então eu pego e identifico que eu fui para minha criança, porque onde há pirraça, onde há intransigência, onde as coisas têm que ser só do meu jeito, porque só eu que tenho que estar certa, porque só eu que sei a verdade. Esse lugar é um lugar muito infantil, por mais que a gente negue. E a criança, ela quer submeter todo mundo ao que ela pensa. Então você vê uma rodinha, comumente uma rodinha de crianças assim, que vão e estão brincando, aí uma delas fala assim, se não for assim eu não quero, eu não vou mais brincar. Muitas vezes é o dono dos brinquedos, e aí pega todos os brinquedos
e bota no braço assim e vai pra casa. Chega em casa, aí a mãe fala: ué, meu filho, o que aconteceu? Você veio embora. Ah, eu não quero mais brincar, estraga a brincadeira de todo mundo. Então isso é a nossa criança. Isso é estar conectado com a partezinha sua que não pode decidir nada. Porque a nossa criança não pode tomar decisões, a nossa criança não sabe se relacionar. A nossa criança não sabe usar o dinheiro. Então, se eu estou gastando demais, por exemplo, se eu consumo, se eu não sei equilibrar os meus gastos, se eu não sei, se eu estou sempre me colocando em situações muito difíceis de administrar, eu não estou na minha adulta centrada. E o que isso quer dizer? De fato, quer dizer que eu tenho que dar um jeito na minha criança, botar ela de castigo e dizer: que absurdo que você fez. E aí ficar rígida. Daí eu vou para o adulto moralista, né? Aí eu saio da criança infantil, birrenta, e aí eu vou para o adulto moralista. Que isso não pode acontecer, porque isso não podia acontecer, porque eu não posso fazer isso, porque eu não tenho mais idade para fazer isso, porque isso é um absurdo, porque eu agi, aí eu começo. Tipar, né? Autoflagelo. Então, quando eu percebo que eu fui para minha criança, que eu agi na impulsividade, que eu tomei uma atitude que não foi boa para mim, nem para ninguém perto de mim, eu entro em contato com essa minha parte e eu dou colo para ela. Eu digo: eu vou cuidar de você. Porque você também sou eu. Porque nós também somos aquela menina que brincava, que se sentiu sozinha, que se alegrava quando alguém chegava. Nós somos essa menina. Nós somos essa menina. E quanto menos eu dou ouvidos para ela, mais ela tem que fazer birra. Mais ela tem que se impor, mais ela tem que aparecer, mais ela tem que dar trabalho. Mais ela vai fazer de tudo para poder avacalhar tudo, porque ninguém enxerga ela. Mas a impressão que dá é que quando tomamos nossas atitudes a partir da nossa criança, é que a gente quer a atenção dos outros, né? Que a gente quer que as pessoas que estão à nossa volta cuidem da nossa menina. Mas a nossa menina só quer o cuidado de nós. Só eu tenho a possibilidade de cuidar da minha menina. Só eu tenho a possibilidade de ser a adulta que ela não teve perto dela quando ela era pequena. E quando eu entendo isso, eu começo a dar um espacinho para ela no meu dia, na minha semana, sabe? Eu começo a fazer uma pipoca doce para ela. Outro dia a Mari, que está aqui na live com a gente, falou que estava comendo doce. Eu falei: mas o que tem? A sua criança precisa comer um chocolate de vez em quando, às vezes uma barra inteira, 2, acontece. Mas eu não posso me crucificar por causa disso, entende? Eu vou comer uma barra inteira se eu não conseguir dar nada para ela de vez em quando. Isso é real. Porque são muitas pessoas que habitam em nós, são muitas mulheres que habitam em nós, e a criança é uma fortíssima, é uma que dá notícias o tempo todo de que ela está presente. Mas eu posso pensar, por exemplo, na filha da minha mãe, que eu sou, que é uma pessoa que está dentro de mim, uma personalidade, digamos assim, né? Que está dentro de mim. A mãe que eu sou, por exemplo, da Ágata, que é a minha filha mais velha. Sim. A mãe da Ágata. A mãe da Indra é diferente da mãe da Ágata. A amiga por exemplo, eu sou amiga de uma determinada pessoa. Essa amiga tem uma característica, tem um jeito de falar, tem um jeito de ser. A amiga da outra pessoa tem outro jeito de ser. A esposa de alguém, a neta da Dona Lourdes. Nós somos muitas. Mas com o tempo a gente vai conseguindo entender esses papéis e a gente para de se crucificar, porque eu, por exemplo, sou geminiana, né? Aí as pessoas muitas vezes falavam assim: você é tão diferente perto de não sei quem. Geminiana é assim, né? Tipo, 2 caras. Mas não é isso, só que isso era uma preocupação para mim. Como assim, gente? Eu ficava ofendida. Hoje em dia, eu não tô nem aí, porque eu sou muitas mulheres dentro de uma só. E que bom! E que bom, porque às vezes se um aspecto meu não tem uma saída para um determinado problema, a outra tem. A outra foge, a outra se esconde, ou a outra enfrenta. Então, acolher todas essas nossas partes sem
motivar as nossas atitudes pautadas só nas nossas dores, porque dores todas nós temos. Dores todas nós temos, muitas dores. Todas nós. Sim, todas somos muitas dentro de uma só. Todas nós temos muitas dores. Quando eu resolvi fazer um grupo terapêutico com mulheres, eu resolvi fazer um grupo, todo mundo me perguntava, é um grupo feminista? Não, é um grupo de mulheres que estão conectadas com dores, mas também com a sua força, com a sua luz. Então, nós viemos de uma história bem difícil. Se a gente for parar para pensar que o nosso país, por exemplo, que as nossas terras, de onde a gente vive, de onde a gente veio, quando houve uma invasão aqui, por exemplo, se não foi 100% das mulheres, quase 100% das mulheres foram violentadas. Então a gente carrega isso no nosso gen, a gente carrega isso na nossa consciência, nossa consciência existencial. Então nós sim já sofremos muito e isso vem de longa data. Mas eu posso hoje trazer isso para a consciência, ver aonde se revela ainda isso em mim e manifestar a minha melhor versão diante das situações no presente. Porque conectada com as minhas dores, eu não vou conseguir fazer isso. Conectada com as dores ancestrais, eu não vou conseguir fazer isso. E é anular isso, é não olhar para isso. Não, é olhar para isso tudo, mas me abrir para algo. Porque ser mulher é como ser um portal de passagem. É como ser um canal de condução, um canal condutor de amor, de amorosidade, de possibilidade de mudança. Nós somos muito mutáveis. Então, quando eu me conecto com essa realidade e com a minha realidade, a vida fica muito mais leve. As possibilidades, elas acontecem todo o tempo. Mas para isso eu preciso me abrir. Eu preciso me conectar com a mulher social que eu sou. Eu preciso com a mulher profissional, com a filha, com a criança, com a adulta centrada, que toma boas decisões. Só que como que eu faço isso? Eu identifico o meu comportamento nas situações. Eu identifico o que eu estou fazendo da minha vida em cada lugar. Quanto que eu estou cuidando de mim? Eu sou inteiramente responsável pelo meu conforto no mundo. Eu sou inteiramente responsável pelo meu conforto nas relações. E hoje a gente tem muita oportunidade de se cuidar nas situações, porque a gente tem muita informação. A gente tem muita gente que está aí disponível para a gente usufruir de graça, hein? Não é nem pagando. Então a gente tem muita oportunidade de se cuidar e interagir com esse equilíbrio nos nossos papéis. Porque se eu dedico demais, por exemplo, na minha evolução, se eu dedico demais naquilo que eu quero ser espiritualmente, naquela pessoa que eu quero, com certeza eu vou deixar outros aspectos meus para trás. Ou eu vou deixar o meu marido para trás, ou eu vou deixar a minha mulher para trás, ou eu vou deixar os meus filhos, ou eu vou me deixar. Porque a gente também se anula atrás de um objetivo absurdo, um objetivo que às vezes é inalcançável no intervalo de tempo que a gente está colocando como meta, e aí a gente faz o quê consigo mesma? Se esquece, né? Fala assim, não, você agora não vai cuidar de nada na tua vida, as coisas que você precisa, você esquece que agora você só vai evoluir espiritualmente. Não vai fazer mais nada. Não vai se dedicar para mais ninguém. Então, para tudo a gente precisa equilíbrio, porque estamos sim nos curando o tempo inteiro. Um passo muito importante que a gente pode ter certeza é que a mulher que nós somos, ela pode ser tudo que ela quiser, mas não sozinha. A gente precisa das pessoas, a gente precisa dos nossos pais, a gente precisa da força dos nossos pais, a gente precisa ter tudo num bom lugar dentro de nós.
Porque sem esse reconhecimento de que há um lugar para tudo e de que há amor em tudo, a gente não consegue revelar. Porque não tem como eu diminuir a importância de qualquer pessoa ou ser na minha vida sem fazer isso na mesma proporção comigo. Então, se a minha história foi recheada de eventos que me trouxeram até aqui hoje, eu não posso ignorar nenhum deles. Se a minha história foi recheada de pessoas que me trouxeram aqui hoje, independente da circunstância, eu não posso ignorar nenhuma delas. Porque a vida é feita disso. E no momento que eu tiro alguém da minha percepção de importância, eu também tiro um pedacinho da minha importância. Aquela pessoa que me fez mal um dia, ela fez com que eu desenvolvesse muitos mecanismos de lidar com uma determinada realidade. Então ela faz parte de mim, de alguma forma. Então eu posso reconhecer, amar, incluir e me tornar aquilo que eu quero cada vez mais conectada com a minha essência, sem estar acoplada 100% do tempo à minha imagem idealizada. Isso é muito bom. Então aqui eu estou totalmente, inteiramente disponível para caminhar com você, para viver a vida, para me abrir e para me mostrar e para poder exibir as minhas fragilidades também, sem ser leal a coisas que me tiram de mim. Por isso que eu trabalho com mulheres, por isso que o meu foco são as mulheres. Porque o meu objetivo maior é que você saiba com propriedade quem você é. Com todas as possibilidades da vida, com toda a luz que está dentro de você, que está aí assim, ó, pulsando para poder dar um estouro. É muito, muito lindo, muito, muito lindo. A gente não precisa se submeter a coisas que não nos fazem bem. Temos idade, tamanho e força para isso. Uma delícia fazer essa live, falar sobre esse tema maravilhoso. O feminino, ele cuida. E eu, cada dia mais, me equilibro mais com essa minha parte feminina que cuida, mas que também aprende a ser cuidada. Porque nós que somos muito fortes, nós que queremos ser muito poderosas, nós que temos essa impressão distorcida de ser uma fortaleza, nós não permitimos que cuidem de nós. E eu estou aprendendo também a ser cuidada. E aprendendo a compartilhar cada vez mais as experiências com cada pessoa que chega na minha vida, que sempre é um presente. Então, eu quero agradecer demais a presença de quem ficou aqui comigo. Um abraço bem grande. Seguimos juntas!